Oi, galera. Aqui é o Leandro de Araújo, professor de português, redação e literatura. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um filme que está rolando no cinema, que eu sei que alguns de vocês já assistiram, mas que alguns ainda não foram assistir. Eu quero conversar com vocês porque esse filme ele tem um aspecto muito interessante e surpreendente, principalmente se tratando desse universo onde normalmente os filmes não tratam de assuntos mais sérios e relacionados às questões humanas de uma forma bacana. Pois eu vou falar com vocês sobre o filme Thunderbolts. Não, eu não vou dar spoiler, relaxa. Vou falar sobre algumas coisas que esse filme fala e que talvez possam te ser útil, possam te servir, inclusive, para os teus estudos. Eu estou falando sério. Eu vim falar sobre um filme da Marvel de super-heróis, mas que aborda uma temática incrível e de uma maneira muito esclarecedora, que vai trazer uma luz sobre um assunto delicado, sensível, mas que dá uma percepção e as condições daquela pessoa que vai assistir o filme no cinema de realmente ir fazer uma imersão nesse sentimento. O filme Thunderbolts é um filme, para quem ainda não conhece, se é que alguém aqui ainda não conhece, é um grupo de anti-heróis, né, que seriam esses personagens secundários do universo cinematográfico Marvel, e esses personagens eles acabam tendo que se reunir de uma forma compulsória, obrigados, né, e são obrigados a tratar das suas diferenças justamente para que consigam cumprir uma determinada missão. Basicamente é um filme de super-herói como dezenas de outros que a gente já assistiu nos últimos 20 anos aí, depois que surgiu o universo cinematográfico Marvel. No entanto, esse filme ele traz uma temática por trás. Na verdade, eu ouso dizer, inclusive, que esse filme foi feito para falar sobre isso e não necessariamente sobre essa relação da jornada do herói, né, que passa pelas dificuldades e que no final das contas acaba encontrando a redenção. Esse filme ele aborda a temática da depressão. O primeiro ato desse filme é bem super-herói mesmo, bem comum aí como a gente está acostumado a ver no cinema. O segundo ato, a segunda parte desse filme, ali o meio, né, que seria o desenvolvimento da história, ele começa a nos preparar para o ato final. E esse ato final, ele aborda a temática da depressão de uma maneira sensível, mas muito clara, muito ampla, inclusive abordando aspectos dessa doença, desse problema de saúde emocional, de uma maneira que nos coloca a refletir sobre o sofrimento da pessoa que passa pela depressão. Então, se eu sem dar spoilers, eu posso adiantar para vocês que esse terceiro ato, ele praticamente se passa dentro da mente de uma pessoa com dificuldades emocionais. Um dos personagens desse filme, ele sofre abuso durante a infância. E esse abuso durante a infância é retratado, claro, através da fantasia, como a literatura deve fazer, através da fantasia, ele retrata justamente esse papel da mente com dificuldades para lidar com esses problemas. Então ele vai enfrentar problemas como a violência, como a automutilação, ele vai enfrentar problemas como dificuldade de identificar aquilo que é bom que está acontecendo ao redor dele. Né? Metaforicamente, esse personagem ele acaba encontrando a si mesmo de uma maneira muito negativa, e esse eu negativo tenta deixar claro para ele que o bom não existe, que tudo que existe para ele, tudo que resta é o ruim. E isso é muito significativo, porque faz muito do problema relacionado à depressão. A pessoa que sofre de depressão, entre tantos sintomas dolorosos que ela tem, está a dificuldade de identificar o positivo. E ela potencializa todo o negativo ao seu redor, como se aquilo fosse a única coisa que restasse. Pois esse filme ele fala muito bem disso e mostra isso de uma maneira onde nós acabamos imergindo dentro desse sentimento. Um outro personagem do filme, em determinado momento, ele retrata um trauma da infância
E esse trauma da infância, no filme, ele é mostrado através de um loop, como se essa pessoa tentasse não lembrar mais ou esquecer realmente daquele trauma para realmente fugir do problema da depressão, e esse trauma retorna. Quanto mais ela tenta se afastar do trauma, mais o trauma volta a se repetir. Ou seja, mais um aspecto relacionado à depressão muito significativo, que é aquele aspecto onde as pessoas que sofrem emocionalmente, elas acabam trazendo à tona tudo aquilo de ruim que aconteceu com elas e tem uma dificuldade absurda. Inclusive, muitas vezes se refugiando nas drogas ou no álcool, que também é mostrado no filme. Então esse filme, ele mostra, nesse terceiro ato, de uma forma lúdica, inclusive, toda a dificuldade que as pessoas que passam por problemas de depressão ou ansiedade grave, que enfrentam problemas de automutilação, de drogadição, de alcoolismo em função da depressão, e mostra isso de uma maneira onde a gente consegue ali perceber sutilmente, às vezes, e às vezes bem claro, o quanto isso está próximo de nós. No filme Thunderbolts, né, ele também mostra que quanto mais a pessoa que sofre com esse sentimento, né, ou com essa doença, ela precisa do apoio de outras pessoas. E no final do terceiro ato isso fica muito claro, da importância de abrir os braços e aceitar apoio, e da importância das demais pessoas que estão próximas encontrarem esta pessoa para apoiá-la, como uma pessoa doente que precisa de ajuda. Né? Nenhum dos personagens ali, no final do terceiro ato, aponta o dedo para esse personagem que passa por esse problema, culpando por todas as dificuldades que ele impõe, inclusive ao grupo. A maneira que eles percebem que se resolve esse problema é abraçando, envolvendo, se unindo, oferecendo ajuda, carinho, acolhendo. O filme Thunderbolts é uma grande metáfora sobre os problemas emocionais que nós vivemos nos dias atuais. Por isso esse filme é tão interessante e eu recomendo a todo mundo que vá assistir. Vai assistir com a mente aberta, não se preocupa se tu já está meio de saco cheio aí de filmes de heróis. Eu sei que a gente já está cheio de filmes desse estilo, porque são muitos, mas esse filme em especial, ele me pegou muito, porque ele me trouxe uma percepção sobre um problema muito sério, mas de uma maneira muito lúdica, né, muito clara, de uma maneira que não fez com que eu simplesmente enxergasse a doença a partir do ponto de vista de um documentário ou de um relato, mas de uma maneira onde eu consegui me comunicar com aquele problema, né, imergindo dentro da cabeça de alguém que acaba sendo acometido por ele. Certo? Eu precisava vir falar com vocês sobre esse filme, eu acho ele importantíssimo, porque esse é um dos papéis da literatura, né? E cinema é literatura. A literatura está ali, a gente tem uma narrativa muito, muito clara. Então aproveitem essa narrativa para vocês que gostam de filme de heróis, analisem esse filme além do super-herói, analisem esse filme a partir do ponto de vista de uma história que está sendo contada com uma temática muito séria e muito interessante por trás, que eu tenho certeza que vocês vão enxergar coisas muito interessantes ali que vai ajudá-los, inclusive, a compreender esse problema tão sério e tão atual quanto a depressão. Certo, gente? Bom, aqui é Leandro de Araújo, professor de português, literatura e redação, e essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Assistam o filme Thunderbolts, depois comenta aqui o que achou o filme, beleza? Até!